Olá, alunos! Olá, familiares! Olha eu aqui novamente, professor Alex, para mais uma aula de ciências para os quartos e quintos anos. Hoje nós vamos falar sobre prevenção de doenças causadas por micro-organismos. Prepare o teu material, caderno, lápis, borracha e vamos para a nossa aula. Não se esqueçam de fazer os desafios que a gente propõe aqui nas aulas, ok? Vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre os micro-organismos. Conhecemos mais os micro-organismos, ok? Mas como os micro-organismos podem invadir o nosso organismo? Tem uma pequena lista aí para a gente entender. Olha, os micro-organismos eles podem entrar no nosso organismo através da boca, olho ou nariz. São transmitidos também por líquidos corporais, tais como sangue, sêmen e fezes. Pelo contato sexual, eles também podem entrar por contato não sexual, por líquidos do corpo, quando alguém vai tratar outra pessoa que está doente. Também por mordidas tanto de humanos como de animais, ou feridas feitas na pele. Por insetos e carrapatos, quando eles vêm e picam cada um de nós. Então, dessa forma, pode ser transmitido também micro-organismo. Pode também aderir aparelhos hospitalares ou aparelhos que são implantados no nosso corpo. Então, são algumas portas de entrada para micro-organismos e infecções. Vamos ter sempre cuidado, ok? Mas, quando os micro-organismos entram no nosso corpo, o que é que pode acontecer? A invasão, muitas vezes, dos micro-organismos no nosso corpo inicia-se quando eles aderem a nossas células. Então, quando o micro-organismo entra no nosso corpo, ele pode tão somente se multiplicar, ultrapassando as nossas defesas. Ou podem, a infestação ou a infecção, como assim é chamado, pode se equilibrar, se tornando crônica. Ou simplesmente, com tratamento médico ou sem tratamento médico, pode ser que simplesmente esses micro-organismos se destroem. Entendeu? Então vamos entender um pouco mais alguns cuidados que temos que ter. E vamos conhecer mais como os micro-organismos agem dentro do nosso corpo. Vamos destacar primeiro aí o ciclo da reprodução dos vírus. Né? Existem muitas doenças que são causadas por vírus. O que acontece? Quando o vírus entra no nosso organismo, primeiro ele adere à membrana das nossas células. Ok? Quando ele adere, ele entra no nossas células e lá ele injeta também o seu DNA. O seu código genético. Quando ele entra na célula, ele passa a utilizar a célula ou o que ela tem, porque os vírus eles são tão simples que não tem algumas organelas que há nas células. Então ele usa o metabolismo dela para se multiplicar. Assim que a bactéria ou célula estiver repleta de vírus, como na imagem que você está vendo aí, ela rompe, tá ok? Ou, como pode dizer, ela eclode, elas explodem, são liberados também os vírus que estão nela e, infelizmente, reinicia um outro ciclo, porque aí terá mais vírus para contaminar outras células. Aí eu trouxe aqui o ciclo também de um protozoário. O nome dele é Plasmodium, tá ok? A doença que ele causa é a malária. O que acontece? Esse protozoário, quando ele entra no nosso organismo, muitas vezes a malária é transmitida principalmente pela picada de um mosquito, que transmite essa doença para uma pessoa, tá ok? E quando ele entra no nosso organismo, a malária vai direto para o nosso fígado. E lá infesta o nosso fígado, tá ok? Ataca as hemácias, que são as células do nosso sangue. Glóbulos vermelhos também são conhecidos assim. E por infestar as hemácias,
que elas também enchem de vírus, enchem de protozoários, desculpam, e também se rompem, e eles assim vão se espalhando. Vem outro mosquito, pica a pessoa que está doente e vai e novamente pica a outra pessoa sadia. E a partir daí, esse ciclo da doença continua. Outro exemplo de ciclo também, mas agora de uma bactéria, é a doença chamada tétano, tá ok? O tétano, ele é transmitido principalmente quando, por algum ferimento, né, que a pessoa tenha, quando a pessoa pisa no solo contaminado com esta bactéria, né, há um ferimento nos pés ou nas mãos, e assim sucessivamente a gente sabe muito em relação à questão de materiais enferrujados, né, prego, né, ou outros materiais assim. Então a bactéria encontra-se no solo, entra pelo ferimento, né, a multiplicação dessa bactéria no local do ferimento. Toda bactéria, quando ela entra, ela produz também toxinas. E são as toxinas que causam também os sintomas. Tenha bastante cuidado. Os meios de transmissão das bactérias são os seguintes. Primeiro, ingestão de alimentos e água contaminada por bactérias. Também pelo ar, pode também se contrair bactérias. Como exemplo, temos a doença da tuberculose. E também por via sexual, ok? Um alerta que eu também quero dar na aula de hoje. Veja só, as bacterioses, né, doenças causadas por bactérias, são provocadas, né, são tratadas, por antibióticos, certo? Que o antibiótico ele age para desencadear a morte ou parar a multiplicação das bactérias. Só que acontece que muitas vezes tem bactérias que se tornam resistentes aos antibióticos, por muitas vezes haver o consumo demais deles. Então preste atenção a alguns cuidados. Olha só utilizar antibióticos com recomendação médica, beleza? Obedecer os horários para o uso desses antibióticos, nunca interromper o tratamento e nunca aumentar ou diminuir as doses que foi prescrita pelo médico. Preste bem atenção e haja dessa forma. Alguns cuidados que temos que ter também no tratamento das viroses, tá ok? Primeiro, o que temos que evitar? Beber água sem tratamento, evitar a proliferação de insetos, evitar aglomeração, falta de higiene. Outras coisas que temos sempre manter, né? Higienização das mãos, a cautela ao preparar alimentos, lavar bem frutas e verduras, manter o ambiente sempre limpo. Outro detalhe, uso das vacinas é importantíssimo. Manter os ambientes bem ventilados e evitar contato com pessoas doentes, utilização da camisinha em toda a relação sexual, né? E as viroses são tratadas também, seguir as orientações médicas sobre esses tratamentos para controlar os sintomas, repouso, beber bastante água e uma boa alimentação. Vamos ver também agora como evitar as protozooses, tá ok? Os protozoários, eles estão em sua maioria em água e alimentos contaminados por fezes. Preste bem atenção. O primeiro cuidado que temos que ter é lavar bem as mãos, tá ok? Beber água tratada, filtrada. Outro cuidado que temos que ter é utilizar meios de evitar que os insetos entrem na nossa casa, tá? Como telas e como mosquiteiros. Outra coisa que temos que fazer é sempre usar preservativo nas relações sexuais. E assim também lavar bem os alimentos, beleza? Agora, outra coisa bem importante é a questão das vacinas. Vamos entender um pouco do que é vacina. A vacina é um meio de se imunizar, é um meio de deixar o nosso organismo pronto
para a visita desses micro-organismos, tá ok? A vacina, elas são feitas a partir de vírus ou bactérias mortos ou amenizados. E quando injetado no corpo, faz que o nosso sistema imunológico se prepare para essas doenças. Por isso que é tão importante manter as nossas vacinas em dia. Beleza? Agora chegou aquele momento tão especial, o momento de nosso desafio. Preste bem atenção do que eu quero de vocês nessa aula. Primeiro, faça um modelo de cartaz contendo uma lista do que devemos fazer para evitar as doenças causadas pelos vírus, bactérias e protozoários, podendo ser no caderno de desenho ou em uma folha de papel. Converse com seus familiares para propor ideia. Olha aí um modelo de cartaz que você pode assim fazer. Tá certo? Gente, a nossa aula está acabando. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Ok? E até a próxima aula, se Deus assim permitir. Tchau!